Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso número 1. A Bíblia diz: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Glória a Deus. Existe uma frase de um autor que ele diz que a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros, quando ela faz a diferença na vida dos outros. Então igreja não é um espaço, igreja não é um patrimônio, igreja não é um auditório, igreja é uma comunidade de pessoas, uma casa de oração que transforma realidades. Amém? E nós somos uma casa de oração. Nós somos um lugar de transformação. Nós somos um lugar onde pessoas chegam aqui oprimidas e saem curadas. Pessoas chegam aqui presas e saem libertas. Pessoas chegam aqui enfermas e saem curadas. Pessoas chegam aqui oprimidas espiritualmente e saem daqui salvas. Esse é um lugar de transformação. E como todo lugar, quanto mais espaço eu tenho, mais oportunidade para que Deus opere em mais pessoas. E o texto que nós lemos é um texto onde os discípulos dos profetas estavam reunidos em um lugar, só que esse lugar ele ficou pequeno demais. Eu não sei você, mas se parece um pouco com o que nós estamos vivendo hoje aqui. Se você for lá fora, você vai ver o nosso estacionamento completamente lotado, você vai ver as ruas paralelas cheias, pouco espaço para estacionar carro. Você vai ver lá no nosso infantil as salas lotadas de crianças, nosso auditório praticamente completo. Esse lugar está ficando pequeno para nós, e nós precisamos então expandir, para que mais pessoas possam ser impactadas, para que mais pessoas possam desfrutar dessa presença, dessa atmosfera, desse ambiente que você está desfrutando. E aconteceu isso com os discípulos dos profetas. Então eles disseram: esse lugar, como se estivesse dizendo, está pequeno demais. Chegou o tempo da gente expandir. Chegou o tempo de expandir a casa dos profetas. E eu quero te dizer que chegou o tempo de expandir essa casa de profetas aqui, amém? Eu não sei se vocês vão se lembrar, há uns meses atrás o Senhor me deu uma palavra profética para esse tempo da igreja. E Deus nos entregou que estava chegando o tempo da gente alargar as nossas tendas, firmar bem as nossas estacas, porque Deus iria fazer algo extraordinário. Alguém estava aqui nessa palavra, nesse domingo que nós ministramos essa palavra? E nós não tínhamos ideia do que estava por vir. Essa universidade sempre foi um sonho antigo para a igreja. Afinal, é parede aqui com parede. Mas, como todo sonho, era um sonho muito distante. E se você parar para analisar, Deus poderia ter nos dado a oportunidade de adquirirmos anos atrás. Deus poderia nos dar a oportunidade de adquirir anos à frente. Mas Deus está nos dando a oportunidade
de adquirirmos num ano de conquista, de fato conquistarmos a terra. Então, no mundo espiritual e no ambiente profético, palavras, elas viram decretos. Eu quero já liberar sobre a sua vida que você vai ter condições de ofertar sobrenaturalmente para esse projeto. Não sei como vai acontecer, mas irá acontecer. Então chegou o momento naquele ambiente que os profetas já não tinham mais espaço, eles precisavam expandir. O texto diz que eles falam, o lugar que nós nos reunimos está pequeno demais. E talvez a sua pergunta seja, então como que eles fizeram? O que eles fizeram para expandir? O que eles fizeram para crescer? E nesse texto, nós vamos aprender alguns princípios que eu e você também precisamos fazer, para que nós também, assim como eles, possamos expandir este lugar. Primeiro princípio, nós precisamos mobilizar todas as pessoas para ajudarem a tornar esse sonho realidade. No versículo 2 a Bíblia diz, porque não vamos ao Rio Jordão, lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Cada um de nós. É sobre uma pessoa fazendo tudo sozinho? Não. É sobre um corpo, é sobre uma família, é sobre uma igreja, cada um fazendo a sua parte. E é assim que nós vamos conseguir. E o texto vai dizer que cada um de nós poderá cortar um tronco, para ali construirmos um lugar de reuniões, para ali construirmos um lugar aonde palavras proféticas acontecem, para ali construirmos um lugar de reuniões, para ali construirmos um lugar de milagres. Se eu pudesse falar para você hoje, nós precisamos cada um cortar um tronco para que lá nós possamos construir uma casa de milagres, para que lá nós possamos construir um lugar onde crianças vão crescer como cidadãos do reino, para que nós possamos construir um lugar de cura, um lugar de ensino, um lugar de transformação. E essa expansão, ela vem por conta de uma necessidade. Existe uma urgência de Deus para esse tempo. Meus irmãos, os dias são maus. Você vai olhar as notícias e só notícias ruins. Mas eu não tenho como ficar sentado na minha casa assistindo essas notícias pela televisão. Eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa. Eu tenho que me levantar e de fato ser luz no meio da escuridão. Então, nós temos como igreja uma oportunidade de sermos essa luz para a nossa cidade, de prepararmos um espaço para profissionalizar adolescentes, um espaço para alcançar os perdidos através do esporte, um espaço para que mais pessoas possam ser transformadas, quem sabe um espaço para que a gente consiga realizar uma escola e desde criança a gente já formar as crianças com a mentalidade do reino. Só que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Todos nós somos chamados para fazermos parte do que Deus está fazendo. Chacoalhe essa pessoa mais uma vez que está do seu lado e diga para ela o seguinte: você é chamado para fazer parte do que Deus está fazendo. E meus irmãos, eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora. Eu não quero olhar para trás e falar assim, me arrependo por não ter feito a minha parte. Eu não quero chegar lá no céu e o Senhor falar assim, Mateus, você poderia ter feito muito mais. Eu não. Toda oportunidade que eu tiver, é uma oportunidade que eu vou participar. Isso não é sobre recursos, sobre dinheiro. Para Deus, dinheiro é o mais barato. Deus ele pode fazer assim, ó, da noite para o dia, dono do ouro e da prata. Só que Ele nos dá oportunidade de construirmos junto com Ele algo que é muito maior do que nós mesmos. Esse é meu privilégio, esse é o seu privilégio. É cada um pegando o seu tronco, cortando um tronco para construir um lugar.
Só que não é um lugar para mim, não é um lugar para você, é um lugar do reino de Deus. E toda semente que você lança no reino de Deus, você está semeando em algo que é muito maior. E a Bíblia vai falar para nós, é um princípio da Bíblia, que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Então toda vez que você semeia no reino de Deus, você está injetando algo poderoso demais, que pode retornar para você numa proporção de 100, 10, 50, 1000 por um. Porque não é sobre a semente, é sobre aquele que rega a semente. Quem rega a semente? O nosso Pai que está nos céus. Então, nós precisamos mobilizar todas as pessoas. Eles mobilizaram todos os profetas, para cada um cortar um tronco. Ei, eu e você precisamos cortar o nosso tronco. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos acreditar no que Deus acredita. Segundo princípio, nós precisamos usar todas as ferramentas para contribuir. No versículo 3 a Bíblia diz: então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Agora pensa comigo, como eles conseguiram derrubar as árvores? Você não derruba uma grande árvore dando soco nela. Você precisa das ferramentas para você conseguir cortar e derrubar uma boa árvore. Entenda que aqueles homens, eles tinham um objetivo. Nós precisamos dos troncos para construirmos um lugar de reuniões. Agora, existem ferramentas que eu posso utilizar para conseguir chegar no meu objetivo. E meus irmãos, da mesma forma é com a gente. Os filhos dos profetas utilizaram o seu próprio trabalho, as suas próprias mãos, para gerarem os recursos. Isso significa que todas as pessoas podem ajudar. Todas as pessoas possuem algum tipo de contribuição. Qual que é a sua ferramenta hoje? É o seu trabalho. Qual que é a sua ferramenta hoje? É a sua profissão, é o seu dom, é o seu talento, é o tempo que Deus te deu. Então o que eu quero dizer é que você pode contribuir com aquilo que você faz hoje, com as ferramentas que Deus te deu hoje. Meus irmãos, eu estava aqui, acabou o culto das 5, e um irmão chegou até mim e falou assim: pastor, eu quero contribuir, eu tenho umas caixas de material de papelaria, eu posso ofertar? Eu falei assim: é claro, meu irmão, depois a gente dá um jeito como é que a gente vai transformar esse recurso, mas é a sua semente com aquilo que você tem, que Deus ele faz multiplicar. Então entenda que a profissão que Deus te deu, você pode usar ela para gerar recursos para o reino dele. O dom, o talento que Deus te deu, você pode usar isso para poder gerar recursos para o reino dele. Às vezes, você fica questionando, mas o que eu posso fazer? Talvez Deus te chamou, e através da sua barbearia, você vai alcançar pessoas. Através da sua profissão, do seu trabalho, como médico, do seu trabalho como engenheiro, como professor, você vai fazer a sua parte, você vai cortar o seu tronco, e as suas respostas vão ser respostas que vão ser sementes no reino de Deus. Então todas as pessoas, elas podem contribuir, e eu quero orar agora para que Deus ele possa trazer mais clientes para a sua loja, para que você possa aumentar a sua receita, que Deus te dê criatividade para empreender em algo que poucas pessoas ainda empreenderam, que Deus possa, que essa promoção que está para sair, possa sair esse mês, porque você decidiu semear. E meus irmãos, quando nós semeamos no reino de Deus, nós estamos semeando numa atmosfera espiritual, que nós não temos ideia do que Deus pode fazer. Eu vou te contar uma história. Existia uma multidão diante de Jesus, e não tinha recursos, não tinha dinheiro, mas naquele momento da história eles precisavam alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. O desafio era grande, assim como nós. Eles não tinham dinheiro, assim como nós. Eles não tinham recursos, assim como nós.
mas eles tinham Jesus. Nós temos Jesus com a gente. E aí de repente, chega um menino. Jesus, o que eu tenho são 5 pães e 2 peixes. Aí você olha para uma multidão de 5.000 pessoas, e você olha para os 5 pães e 2 peixes, e você fala assim: como é possível? Talvez o que eu tenho seja pouco demais, mas nós não estamos falando de algo natural, nós estamos falando de algo sobrenatural. E quando nós semeamos em algo sobrenatural, nós colhemos algo sobrenatural. Então, o que aparentemente era pouco, 5 pães e 2 peixes, na mão de Jesus, aconteceu uma multiplicação. Eu acho que você não entendeu. Talvez o que você pense que o que você tem hoje é pouco demais. Semeie, porque nas mãos de Jesus existe multiplicação. Toda uma multidão foi alimentada. E nós cremos que nós testemunharemos do poder de Deus. Nós cremos que nós vamos testemunhar da ação de Deus. Porque todo mundo entendeu, eu tenho ferramentas que eu posso ajudar a contribuir. A minha profissão é um lugar para eu ajudar a contribuir. Deus vai me dar estratégias, Deus vai me dar negócio, Deus vai me conectar com as pessoas certas. Os clientes vão dizer sim na primeira proposta, você não vai ter que abaixar valor nenhum. Amém? Deus está falando aí, ó, não sei de onde que eu tirei isso, mas você não vai precisar abaixar o valor da proposta, vai ser aceito de primeira. Aí você vai falar assim: eu vou ofertar, Deus está fazendo algo sobrenatural. Aleluia, aleluia. A casa vai ser vendida, o apartamento vai ser vendido, o currículo vai ser aceito. Olha só, a causa na justiça, o pastor falou que vai sair, vai destravar. Você nem sabia que você tinha direito e você vai receber algo. Olha só que bênção. É um reino. É um reino. É Deus agindo em favor de um propósito. É Deus pegando os 5 peixes, os 5 pães e 2 peixes, e fazendo algo sobrenatural. E esse é o terceiro princípio. Nós precisamos esperar a ação sobrenatural de Deus. Olha o que o texto diz, versículo 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Presta atenção, eles estavam ali cortando um tronco por um propósito. Eles não estavam ali simplesmente perdendo tempo, eles estavam ali cortando o tronco com um propósito de construir um lugar de reuniões proféticas. E de repente, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Uma pessoa perdeu a ferramenta, perdeu o instrumento com que ele estava operando para que o reino de Deus avançasse. E o profeta nessa história é como se ele estivesse ali representando Deus. E Deus deu ao profeta a unção para trazer de volta o instrumento de trabalho. Deus usou o profeta, imagine comigo a cena, um ferro voltando do fundo e subindo na superfície, sobrenatural, algo que só Deus pode fazer. Entenda que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. Aquele homem estava usando as ferramentas para construir um lugar para Deus, de reuniões proféticas, estudos. Entenda que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite.
Não haverá perdas na sua vida nesse tempo de expansão. Eu acho que você não entendeu. Não haverá perdas na sua vida nesse tempo de expansão. O que afundou, Deus vai fazer ressurgir. Aleluia. O que afundou, Deus vai erguer novamente. Eu acho que você não entendeu. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava afundado, Deus vai reerguer, porque existe um propósito de Deus na sua vida. Pode aplaudir a Jesus. Haverá restituição, haverá multiplicação. Aleluia. Aleluia. Aqueles homens estavam cooperando para a construção de uma casa para Deus. De repente, o machado caiu, mas um milagre aconteceu e o machado ressurgiu. Entenda que enquanto você coopera com as suas finanças, enquanto você coopera com as suas ferramentas, com aquilo que Deus te deu para a ampliação da casa de Deus, você experimenta algo sobrenatural de Deus na sua vida. Por que aquele homem vivenciou o milagre do machado flutuando? Porque ele estava fazendo a coisa certa na hora certa, construindo um espaço para Deus. Então, enquanto você cooperar com as coisas de Deus, nesse tempo de expansão que nós estamos vivendo, enquanto você semear, você participar ativamente, você experimentará milagres da parte de Deus, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos, na sua vida financeira. Foi o que aconteceu na história. Estavam cooperando por algo muito maior do que eles. Você viverá algo extraordinário da parte de Deus. Bate no ombro dessa pessoa do seu lado e diga para ela o seguinte: mas eu não viverei sozinho. Nós viveremos algo especial da parte de Deus. Profetiza para a vida dela: nós viveremos algo especial da parte de Deus. Eu não vou viver sozinho. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes, nós nos arrependemos de comprarmos tantas coisas. Sabe, eu não vou falar aqui indiretamente não. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu sei que tem pessoas aqui que compraram uma camisa M porque falaram o seguinte: eu vou fazer a dieta e essa camisa vai servir. E a camisa está guardada até hoje, nunca usou, porque não conseguiu cumprir com a dieta. Não estou olhando para ninguém aqui, gente, não estou olhando para ninguém não. Mas saiba, às vezes a gente compra coisas tão fúteis, coisas que nós nos arrependemos, mas entenda que comprar uma casa para Deus nunca haverá arrependimentos. Participar de uma obra de expansão para as coisas de Deus, nós nunca vamos nos arrepender, porque é algo maior do que nós mesmos. Então mude a sua mentalidade, comece a ter uma mentalidade do reino, uma transformação de mente, onde você entende que você semear no reino de Deus é um princípio de generosidade, e o mesmo Deus é quem rega a semente e multiplica os seus recursos. Ninguém que compra uma casa para Deus, ninguém que semeia no reino de Deus é menos, pelo contrário, a multiplicação. Aleluia. Ninguém que semeia na casa de Deus fica com menos. Deus entrega mais, porque se você consegue ser fiel a Deus no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Então eu oro agora para que todo espírito de miséria, de egoísmo seja quebrado, e que haja generosidade no teu coração, amém? Aleluia. E meus irmãos, em dezembro, a nossa igreja ela vai completar 75 anos, 75 anos de história. E nós ainda temos na nossa igreja dois membros, duas mulheres, que são fundadoras dessa igreja, elas estão vivas. E eu fico imaginando
elas olhando para a igreja hoje, e elas olhando para o passado, quando tudo, eu vou usar uma expressão aqui, atual, jovem, quando tudo era mato, elas estavam aqui, fazendo sabe o quê? Cortando os troncos para construir um lugar de reuniões. Quando tudo era mato, existiam aqueles que fizeram o que eles poderiam fazer. Se hoje eu e você estamos aqui, foi porque essas pessoas vieram antes de nós. Se hoje você desfruta desse espaço aqui, desse templo, desse lugar de reuniões, foi porque durante 75 anos, pessoas acreditaram, pessoas semearam, pessoas ofertaram, pessoas participaram de campanhas, para que hoje nós pudéssemos desfrutar. E eu não sei você, mas eu não quero que isso termine em mim, nesse tempo. Talvez daqui a 75 anos eu nem esteja mais aqui, mas eu vou poder ensinar para os meus filhos que eu deixei um legado nessa geração, que os meus filhos estão desfrutando de sementes que eu plantei. Eu quero te dizer o seguinte, para que você pudesse estar aqui, pessoas cortaram os troncos antes de você, agora está na sua vez de cortar os troncos, está na sua vez de preparar para que as próximas gerações possam desfrutar do que você desfruta hoje, e se Deus quiser, com mais conforto e melhor do que você está desfrutando hoje, para a glória de Deus, cada um fazendo a sua parte. Isso é o reino, isso é ser igreja. Entenda que sempre valerá a pena semear no reino de Deus. Pela última vez, cutuca essa pessoa mais uma vez do seu lado e diga para ela o seguinte: vale a pena semear no reino de Deus. E nós acreditamos que essa compra dessa universidade não é apenas sobre um imóvel, não é apenas sobre um boleto que nós vamos ter que pagar, mas é de fato nós fazendo a diferença na sociedade, sendo luz para essa cidade, enchendo a nossa cidade do conhecimento de Deus, enchendo essa cidade de uma atmosfera profética. A gente não vai entender, mas as pessoas vão estar vindo. O que está acontecendo naquele lugar, naquela quadra, naquele quarteirão? Toda vez que eu passo ali, eu sinto algo diferente. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E vocês vão ver pessoas completamente aleatórias chegando nesse lugar, porque a presença de Deus vai tocar nessa cidade. Um farol vai iluminar Nova Iguaçu e as pessoas vão ver a luz nesse lugar. Eu preciso chegar naquela luz. Eu estava perdido, mas eu estou vendo uma luz no fim do túnel. E você vai poder chegar e dizer aqui: vem que eu te apresento o Jesus que me salvou também. Deixa para trás o que passou, se liberta desse pecado, desse vício. Existe uma nova vida de Deus preparada para você, uma luz para a nossa cidade, e nós temos a oportunidade de fazermos parte disso, e nós viveremos, nós iremos ver todas as promessas de Deus se cumprindo. Eu quero te convidar você a ficar de pé no seu lugar. Existe uma música que nós cantamos aqui, que diz: se Deus falou, Ele irá cumprir. Eu quero te convidar nesse momento, você a aumentar a sua fé, na confiança do Deus provedor, do Deus multiplicador, do Deus que é fiel em todas as suas promessas. E que você declarasse essa canção, mas você não vai cantar apenas uma canção, mas que você, no seu entendimento, na sua mente agora, nas suas emoções, você declarasse profeticamente essa palavra, de que nós veremos Deus cumprindo essa promessa nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Amém? Vamos lá?